Eu sou Adriana Nunca Borges e essa é a minha história. Nasci num país pequeno chamado Albânia, fica na Europa Leste, e desde pequenininha o meu país era um país governado pelo sistema comunista. Na minha infância eu não fazia ideia o que era Deus, conceito Deus, se isso existia, o que era. Mas eu lembro que neste dia eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu perguntei, melhor, não perguntei, eu comentei com a minha família, com a minha mãe, falei assim: mãe, você não acredita, hoje eu aprendi uma história muito esquisita sobre um revolucionário que existiu no passado, chamado Jesus, mas que tinha tantos seguidores, que eles gostavam tanto dos seus ensinamentos, que ele fez tantas mudanças, que eles acreditavam que ele era Deus. Mas ele foi morto, crucificado, mas eles acreditam e acreditaram que ele havia ressuscitado no terceiro dia. E eu cheguei e falei assim para minha mãe: eu não consigo entender como que pode ter pessoas acreditarem numa coisa dessas. E eu dei risada disso. E a minha mãe, que foi criada num berço cristão, antes do comunismo, ela acreditava, mas ela não podia professar, porque era proibido, né? Durante o regime comunista na Albânia, que foi um dos regimes mais fechados no mundo, né? Era muito perigoso, você corria risco de vida mesmo, você poderia ser preso se você professasse, falasse que acreditava em Deus. A sua família era perseguida de geração em geração. Mas eu lembro que neste dia minha mãe virou para mim e falou assim: fala baixo, fala quietinho, não fala isso, como se ela tivesse medo que Deus estivesse ouvindo isso. Eu fiquei com isso gravada na minha mente. Depois que o comunismo caiu, né? As fronteiras se abriram para a Europa, então muitos missionários conseguiram ter acesso ao país da Albânia, vieram primeiramente com ajuda humanitária, o que mais a Albânia precisava, né? Um país muito, muito pobre mesmo. Então a ajuda humanitária, as organizações humanitárias foram as primeiras que tiveram acesso, né? Inclusive a nossa maior organização internacional, a ADRA, foi uma das primeiras que entrou na Albânia ajudando, e assim entraram os missionários também. E eu lembro que começou com essa possibilidade de liberdade, de expressão, de liberdade de fé, de praticar cada um sua religião. Eu lembro que começaram a reabrir igrejas, mesquitas. No meu país tem muitas mesquitas, né? Igrejas, na minha cidade a predominante é a igreja ortodoxa. Mas eu lembro que nesta época começaram a vir pessoas e falar sobre Deus. Mas como eu, como pessoa, minha família, nós já éramos criados naquele sistema, né? É muito difícil você, de repente, se sentir aberto. Eu quero saber o que é isso sobre Deus. Então não é tão fácil assim. Mas eu lembro que o meu pai, ele começou a atender algumas reuniões, em reuniões que aconteciam na biblioteca da cidade. E ele começou a carregar um livro. Então, toda quarta-feira, à tarde, ele chegava do trabalho, ele pegava um livro e ia para essas reuniões. Eu disse: onde você vai? Eu vou numa reunião. E ele ia e voltava com este livro. E um dia, eu e meu irmão perguntamos: pai, mas que livro é este? E ele falou: olha, aqui é uma Bíblia. E ele entregou uma Bíblia pra gente. E comecei a frequentar essas reuniões. E eles foram muito atenciosos, muito queridos, nos visitavam em casa. Então eu fiquei muito feliz, fiquei amiga deles, dos jovens. E achava tudo aquilo muito novo, muito diferente. E então comecei a frequentar, ia nas quartas, ia nas reuniões aos sábados. E um dia eu lembro que numa dessas reuniões, o pastor Oliveiros fez uma pergunta. Ele falou assim: quem gostaria de estudar a Bíblia com a gente? Nós teremos um grupo especial de estudo da Bíblia. Você aprender
tudo sobre Deus. Se você tiver qualquer dúvida, a Bíblia, ela ensina sobre Deus, né? E quem gostaria de participar desses estudos? E eu não pensei duas vezes, eu levantei a mão, porque eu lembrei daquele momento lá atrás, né, quando eu tinha ouvido falar de Jesus, mas da maneira como era ensinado, baseado nos ensinamentos, nas ideologias comunistas. E quando eu comecei a ir para estas reuniões, quem me levou foi o meu pai, não foi a minha mãe. A minha mãe, como ela era tradicionalmente ortodoxa, ela começou a frequentar a igreja ortodoxa, né? Então ela não ia nessas reuniões, ela ia na igreja dela, né? Conforme ela havia sido ensinada desde pequena, né? Então ela estava voltando nas origens dela. Mas para o meu pai não, meu pai era uma novidade assim como era para mim. Então, na verdade, quem me levou para a igreja, para aprender sobre Deus, foi meu pai, né? Então, foi assim. E os estudos bíblicos nós fizemos juntos. E enquanto a gente estudava a Bíblia, a igreja sendo construída, até o dia que chegou o dia da inauguração da nossa igreja, que foi no dia 27 de agosto de 1994. Eu e meu pai e vários jovens e adultos, nós nos batizamos naquele dia. Tudo era novo para mim e era maravilhoso, juntamente com meu pai. E então nós começamos a querer influenciar a nossa família, né? E querendo ou não, a gente indo em casa, nós falávamos sobre aquilo, a família queria saber, e o que está acontecendo, como é que está a minha mãe. Então nós começamos a conversar com a minha mãe, né, que ela também precisava ir nessas reuniões, né? Então ela no início era bem resistente, porque ela queria respeitar aquela tradição da sua mãe, da sua avó, de outras gerações, mas ela via assim como nos fazia bem essa convivência com a igreja e também com a amizade do pastor Oliveiros. Para mim, a melhor representação de alguém se doar para os outros sem ter segundas intenções, era isso. Então, eu pensava nisso, alguém que segue a Deus, que é assim, esse Deus só pode ser um Deus maravilhoso mesmo. Mas eu tinha muita vontade de trabalhar na igreja, fazer tudo o que era possível para que todos conhecessem e ficassem felizes igual eu e tivessem esperança para o futuro, uma coisa que nós não tínhamos, né? E eu tinha muita vontade de trabalhar vendo esses missionários trabalhando. Também queria trabalhar um dia, ter a oportunidade de me dedicar assim, futuramente com a minha família, fazer a mesma coisa. Fiz pedagogia durante 4 anos, depois fiz a minha pós-graduação, fiz mestrado pela Unicamp, e foi assim que Deus foi dirigindo a minha vida, mas sempre, sempre sem esquecer que um dia eu queria voltar para trabalhar como missionária no meu país. Eu irei aonde Deus nos mandar. Mas essa é a minha oração. Então, um dia, se você tiver possibilidade de ser missionário na Albânia, você aceitaria? E ele falou, com certeza. Então, foi assim que nós confirmamos que a gente realmente, aquele relacionamento era um propósito de Deus para a nossa vida. Haviam sido consultados alguns casais possíveis para trabalhar na Albânia como missionários, inclusive com casais com muito potencial. Tinha aí um casal, por exemplo, que a moça era albanesa, o pastor era irlandês, mas o pastor irlandês já falava albanês fluente, então eram totalmente assim encaixáveis naquela posição, e nós pensávamos assim, bom, se for na vontade de Deus, vai. Então, como sempre, mas Deus dirigiu e nós recebemos esse chamado. E aí começou a minha nova história como
uma família missionária, foi muito lindo. Eu e a minha família, a gente simplesmente se entrega a Deus e deixa Deus dirigir a nossa vida com a certeza que aonde nós estamos é ali que é a nossa missão. Você não precisa ir em outros países, né, atravessar fronteiras para ser um missionário, mas se necessário for, Deus te manda, Ele te capacita, mesmo quando você acha que aquilo ali é impossível, sem recursos, mas Deus faz tudo assim de forma perfeita. Então, eu nunca imaginei que um dia eu voltaria na minha igreja. Eu imaginava que voltaria na Albânia, não sei como, mas Deus me levaria. Mas eu nunca imaginava que voltaria como família pastoral de missionários e morar na mesma casa onde os primeiros missionários que me converteram, que me ensinaram os caminhos de Deus, moravam. Eu lembro que, inclusive, quando eu entrei na casa, e eu lembrei quantos momentos eu passei lá como adolescente, né? Quando eu morei durante um ano, onde eu aprendi o português, e agora eu que era a esposa do pastor. E eu lembro que o guarda-roupa era o mesmo, e quando abri o guarda-roupa, estávamos encaixando as nossas coisas, tinha lá alguns cabides, e num deles tinha escrito lá Ilange. Eu peguei aquele cabide, eu tirei uma foto, eu mandei para ela, falei assim, pode não significar muita coisa, mas para mim significou muito, porque agora era eu. Foi lindo. Eu sou Adriana Nunca Borges e essa é a minha história.